todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele me consegue de estar aqui, mesmo tendo sido um pouco de surpresa. Achava que não iria estar aqui no Brasil, mas Deus preparou todas as coisas. Até um dente quebrou, e onde eu moro não dá para resolver esse problema, porque é muito caro. E eu estava ali orando ao Senhor, pedindo a saída, e quando eu vi, meus irmãos, apareceu uma passagem mais barata do que eu viajar do lugar onde eu moro para a Flórida, que é onde é o nosso templo sede ali nos Estados Unidos. E eu entendi que era a mão do Senhor dizendo que tinha chegado o tempo de vir. Eu quero agradecer ao meu Deus e deixar isso registrado, e também agradecer, meus irmãos, ao meu pastor Joel Freire, que me concedeu também, esta oportunidade. Nós estamos aqui sob a autorização dele, e também agradecer ao meu pastor aqui no estado de Pernambuco, que não é só pastor, mas é pastor e pai biológico também, nosso pastor Ailton, pela confiança que ele nos dá de estarmos aqui para compartilharmos da palavra do Senhor Jesus. Muita responsabilidade. Eu gostaria de ficar ali sentadinho, meus irmãos, recebendo a palavra do Senhor, mas a mim não me cabe fazer juízo de valor, e eu creio que a igreja vai orar e Jesus vai falar conosco nesta noite. Agradecer também ao meu irmão, pastor Ailton Júnior. É muito bom nós estarmos aqui. Nós sempre estamos em contato e vendo o que Deus tem feito nesta cidade. E para mim é uma alegria estar com ele, minha cunhada, irmã Cristiane, e também minha sobrinha, irmã Débora, e Davi também, que ainda não ouvi, porque a família da gente é missionária, meus irmãos. A gente está espalhado em todas as partes do mundo, não é? Então, mas foi o Senhor que fez isso. Amém? Glória a Deus. E também rever, nosso pastor Jaime também aqui, é sempre uma alegria. E eu quase chorei quando abracei ele, E que Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Nós estamos ali, e quando eu vejo esse grupo de pessoas aqui, meus irmãos, eu estou até desacostumado. Eu nunca fui pregador de multidão. E a nossa igreja lá, quando a gente reúne todas as pessoas, a gente consegue reunir um grupo de 30 pessoas. E no dia que as 30 pessoas vão à igreja, irmãos, meu coração quase salta pela boca, Porque a missão não é fácil, Nós sabemos que as pessoas que chegam ali, principalmente os brasileiros, eles vão para mudar de vida e muitas vezes buscando uma melhora material. E muitas vezes crentes que eram firmes aqui no Brasil e que estavam constantemente na igreja, mas chegam ali e se dedicam muito ao trabalho e acabam deixando Jesus um pouquinho de lado e vivendo um pouquinho da moeda verde, do dólar, E muitas vezes eu procuro os irmãos, vou visitar em casa, e ele me diz: pastor, minha prioridade aqui é o trabalho, E eu desde já deixo esse pedido de oração para que a igreja ore por nós ali, que Deus nos dê força e ânimo para estar ali trabalhando, ganhando almas para o Senhor Jesus. Nós temos sempre um grupo que é firme, de 8 pessoas. E no máximo, agora chegaram mais 2 pessoas que vieram de Minas Gerais, ali. Então nós estamos reunindo um grupo firme de 10 pessoas. E quando os outros vêm, os 20 que estão em casa vêm, é uma alegria. Imagine como estão minhas pernas aqui agora. Eu estou na frente deste mar que o Senhor salvou, comprou, e está aqui adorando ao Senhor Jesus. Minhas pernas estão alegres também. Mas você vai orar e Deus vai falar conosco nesta noite. Irmãos, se eu fosse intitular esta mensagem que nós vamos trazer nesta noite, é uma simples reflexão, mas é a palavra de Deus, portanto, é mensagem. Eu quero falar nesta noite sobre o Deus de promessas. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías.
E eu desde já rogo as orações de toda a igreja em meu favor, para que ao abrir da minha boca não sejam palavras humanas, mas sejam palavras de Deus ao seu coração. A palavra de Deus entra e queima por dentro. Glória a Deus. Isso que eu peço para que toda a igreja faça. Isaías 55, e nós vamos ler os versículos 10 e 11 desta passagem. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Você pode dizer amém? Queridos, na peregrinação da nossa vida aqui na terra, porque nós somos forasteiros e peregrinos aqui na terra, as promessas divinas, elas se assemelham a um oásis na nossa vida. Enquanto nós estamos passando neste deserto, passando as vicissitudes da vida, quando temos a promessa de Deus, elas são refrigério, sombra no sol causticante. A promessa de Deus é como um farol no mar bravio, é como a luz na escuridão. David Nicholas, ele escreve em um dos seus livros e diz que as promessas de Deus, elas são como estrelas, que quanto mais escura a noite, mais elas brilham. Nós estamos vivendo um momento de escuridão. Nós não podemos mais fazer projeções futuras. E eu conversava com uma pessoa da minha família, dizia que nós não temos mais como fazer nem compras e dividir no cartão como muitos faziam antigamente. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. A economia está um caos. O mundo está um caos. E meus irmãos, mas quanto mais escura a noite. E eu estou falando para alguém aqui nesta noite, eu creio assim. E Deus está lhe dizendo, meu filho, minha filha, quanto mais escura a noite, aí é que as minhas promessas brilham. Você pode estar passando por um deserto, e esse deserto pode ser ou estar escuro. Mas eu vim lhe trazer uma boa notícia. As promessas de Deus não vão cair por terra. Ele é fiel. Você pode glorificar a Deus esta noite. Eu sei que você não sairá da mesma forma que você entrou aqui, porque a palavra de Deus irá ao teu encontro nesta noite. E Ele vai lhe fortalecer e você vai sair daqui cheio de fé em nome de Jesus. Queridos, mas para nós falarmos sobre o Deus da promessa, primeiro eu queria falar sobre o caráter das promessas de Deus. Eu poderia falar aqui em vários tópicos sobre a promessa de Deus e o caráter dela, mas o tempo não dá para a gente passar aqui explicando muito sobre a promessa de Deus. E eu queria apenas falar sobre duas características da promessa de Deus. As promessas de Deus, em primeiro lugar, são ato, ou é um ato da sua vontade, zelo, força, determinação. Os irmãos, se lerem alguns versículos anteriores ao que eu li como texto principal, vão perceber que Deus fala dizendo, meus pensamentos, meus caminhos. As promessas de Deus é um ato, ou são um ato
da sua força, da sua determinação, dos seus propósitos, dos seus caminhos e dos seus pensamentos. Abra sua Bíblia em Isaías 14. E nós vamos ler apenas 2 versículos. Jesus está aqui. Diga aleluia. Quando você diz aleluia, você está dizendo louvemos ao Senhor. Aleluia. Isaías 14, versículos 24 e 27 diz: o Senhor dos exércitos jurou, dizendo: assim como pensei, sucederá. Aleluia. E como determinei, assim se efetuará. Porque o Senhor dos exércitos jurou, dizendo ou determinou: quem, pois, invalidará? Se a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? As promessas de Deus são atos da sua vontade. E se Ele teve vontade em dizer, quem pode invalidar o que Deus determinou? Quem pode invalidar o que Deus prometeu? É a sua palavra e ela não cairá por terra. Você pode dizer glória a Deus? Por mais que isso pareça óbvio, mas essa verdade implica em reconhecer que o plano de Deus para a humanidade vai muito além das nossas expectativas. E você lembra que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 9, que aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu, e ainda não desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus, são as promessas que Deus tem reservado para a igreja aqui em Caruaru. Se isso é verdade, glorifique a Deus esta noite. Eu gosto muito deste versículo na nova versão, ou na nova tradução da linguagem de hoje, que ele diz, como dizem as Escrituras: o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Ninguém nunca imaginou o que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo coisas grandes. Ninguém nunca ouviu o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer coisas grandes. Ninguém nunca viu o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo coisas grandes nesta noite e neste lugar. Aleluia. Segundo, sobre o caráter das promessas de Deus. Diga comigo, elas são independentes. Pode ser melhor, diga, elas são independentes. A realização das promessas de Deus, ela não está sujeita a circunstâncias, condições, conjuntura, situação, estado ou cenário. A economia está quebrando, mas se você tem promessa de Deus, se agarre com ela, porque as promessas de Deus não dependem de nada. Romanos capítulo 4, versículos 17 ao 19, é bastante conhecida esta passagem de todos nós, mas eu queria ler na nova tradução da linguagem de hoje, que ela diz, como dizem as Escrituras Sagradas: eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus. A promessa depende
A promessa depende em quem Abraão, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não tinha motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações, como dizem as Escrituras. Seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos. Continua dizendo a palavra de Deus. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que estava quase morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. As promessas de Deus são independentes. Eu acho que só alguns irmãos entenderam o que Deus está falando nesta noite. As promessas de Deus não dependem de você ser filho de uma autoridade aqui na terra. As promessas de Deus não dependem da sua condição financeira. As promessas de Deus não dependem que o Estado esteja indo bem ou mal, porque elas só dependem de uma coisa: do Deus que é soberano. E Ele está aqui nesta noite. Ainda falando da independência, as promessas de Deus não dependem de limitações humanas, intervenções contrárias, seja do homem, seja do próprio inimigo. É em vão o inimigo tentar parar o agir de Deus. O Senhor diz em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse o quê? Eu sou. Ele não diz eu era. Ele não diz eu serei, mas ele diz eu sou. Deixa eu lhe dizer uma coisa: para Deus não existe passado. Para Deus não existe futuro. Para Deus existe presente. Quando Moisés pergunta a Deus: em nome de quem eu vou falar lá? Eu sou. Eu sou está aqui nesta noite. O eu sou para curar está aqui nesta noite. O eu sou para renovar está aqui nesta noite. Eu sou o que abre a porta e ninguém fecha está aqui nesta noite. Eu sou. Eu sou. Portanto, irmãos, a intervenção humana, a intervenção demoníaca, não para a promessa de Deus na sua vida, não. Em muitas ocasiões o diabo tentou parar o projeto de salvação. Vocês sabem, do nascimento até a morte de Cristo. Na morte, se tu realmente és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Tudo isso era projeto para parar com o projeto de salvação. Mas é debalde, é em vão, porque os propósitos de Deus vão se cumprir. Você pode glorificar ao Senhor esta noite. Nós falamos sobre o caráter da promessa, mas nada adianta falar sobre o caráter da promessa se a gente não fala do caráter do Deus da promessa. E eu poderia aqui falar sobre vários atributos de Deus, mas o tempo é exíguo e a gente não pode estar parando. Mas a promessa de Deus é um ato da sua suprema autoridade para cumprir seus soberanos propósitos. Elas não são receitas mágicas como muitos estão fazendo por aí, dizendo: olha, declara, exige, decreta, determina,
e as coisas acontecem ao seu bel prazer e ao seu modo. Existem já há algum tempo essa tentativa de transformar o Criador em criatura. E agora sou eu que determino, sou eu que mando. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele é soberano. Atos 4:24 diz: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Deus é soberano em seus atributos. Os atributos de Deus são imprescindíveis para o conhecimento do seu caráter. A excelsa soberania de Deus é uma marca exclusiva de sua pessoa como Criador de tudo que mantém. Tudo está sob o seu controle. A palavra soberania é uma prerrogativa, é um privilégio pelo qual Deus, Ele exerce a sua autoridade e poder ilimitado sobre a criação, a fim de realizar aquilo que lhe apraz. Nós lemos aqui em Isaías 14:27, mas depois você pode ler em casa Isaías 45:21, e ainda o livro de Jó, os capítulos 38 até o 42. Mas nós vemos ali a autoridade de Deus, quando Deus começa a interrogar a Jó. E no capítulo 42, Jó chega a uma conclusão. E no versículo 2 ele diz: olha a autoridade de Deus, olha a soberania de Deus. Bem que tudo, não é algumas coisas não. Quando Jó olhou para si e disse: quem sou eu, um pobre mortal? Mas Ele tudo pode. Irmãos, quem está aqui à frente é uma pessoa que não era nem para ter nascido. Quem está falando com vocês aqui é uma pessoa que nasceu de uma mulher que tinham dito a ela assim: olha, você não pode ter filhos não. Mas ela tinha uma promessa. Deus tinha dito a ela muito jovem: você vai ter 3 filhos. E Deus ainda revelava como era. Um é mais magrinho, né? Infelizmente engordou agora, meus irmãos, que é o pastor Júnior. Depois disse: vem uma menina. E depois vem um que é mais queimadinho, né? Para não dizer neguinho. E gordinho. E minha mãe tinha essa promessa. E Deus tinha dito: olha, o teu ventre é santificado, vão sair sacerdotes do meu ministério, do teu ventre. De uma mulher que não podia ter filhos. Jesus está aqui. Você está sentindo Jesus aí perto? A promessa não vai falhar não, a promessa vai se cumprir. Jó termina dizendo: com os ouvidos ouvi falar de ti, mas agora eu te conheço de intimidade. Aleluia. Aleluia. Deus é um Deus soberano. Diga comigo: Deus é um Deus soberano. O Deus da promessa é um Deus fiel. De nada valeria a promessa se quem fizesse fosse infiel. Nós estamos chegando a um período eleitoral, muitas promessas são feitas. E passam-se 4 anos. E as promessas que foram feitas, na sua grande maioria, não são cumpridas. Mas é porque é o homem que está fazendo. Muitas pessoas prometem e falham. Isso ocorre dependente ou independente da sua ação ou omissão. Humanos falham porque são humanos. Escute uma coisa nesta noite: Deus não falha. Espera um minutinho.
Eu vou repetir. Deus não falha porque Ele é Deus. Eu vou repetir porque eu acho que lá atrás não escutaram, não. Deus não falha porque Ele é Deus. Diga comigo, Deus não falha porque Ele é Deus. Há uma coisa que o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo e diz: olha, mesmo que formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque se ele for infiel, ele se nega, porque é uma característica dele. Infidelidade não existe em Deus. Vou repetir. Infidelidade não existe em Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. A fidelidade é um atributo, uma característica de Deus. E Ele não pode agir de forma diversa, porque se assim, Ele estaria negando-se a si mesmo. Russell Champlin, na sua enciclopédia de Bíblia e Teologia e Filosofia, afirma que a fidelidade é um atributo que denota a certeza de que tudo quanto Deus declarou ser sua intenção de fazer, terá pleno cumprimento. O homem pode tentar ser fiel, mas ele não vai ser fiel em tudo. Alguma hora ele vai falhar, mas Deus não falha. Deus não se atrasa. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até a pandemia, Deus está no controle. Sua fidelidade não falhou. Está tudo no controle de Deus. Este versículo eu vi um pastor americano explicando e eu fiquei muito feliz com essa explicação, que é como um quebra-cabeça. A nossa vida é como um quebra-cabeça. E Deus vai pegando uma pecinha e coloca aqui. E muitas vezes essa peça dói. Mas Deus está trabalhando no seu caráter. Isso não quer dizer que a promessa não vai se cumprir, não. E quando Ele vê que Ele colocou uma peça, Ele vai ter que encaixar outra. E esse ato de encaixar essa outra peça vai doer mais um pouco. Mas Ele está no controle de todo o quebra-cabeça. Você acha que veio uma pandemia para destruir tudo, acabar com tudo, e Deus está controlando cada situação, controlando cada passo. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Agora, a sua fidelidade, o que Ele tem intenção em fazer, Ele vai fazer. E muitas vezes Ele está lhe colocando na moenda, está lhe moendo. Você está passando pela tribulação, mas vai sair um produto afinado e refinado do outro lado. Mas Ele vai cumprir o seu propósito. Você pode glorificar ao Senhor nesta noite. Hebreus 10 e 23 diz: retenhamos a firme confissão da nossa esperança, porque fiel, você pode glorificar ao Deus fiel nesta noite. Queridos, eu estou indo para a conclusão. O Senhor comprova a sua fidelidade e soberania ao cumprir as suas promessas. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus. E eu acho muito bonito, porque ele começa a repetir: teu Deus, teu Deus é Deus. Vou repetir de novo: teu Deus é Deus. Coloca uma vírgula. E Ele quer deixar isso claro.
é Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Josué capítulo 23 e versículo 14. Já no fim da sua vida, abra sua Bíblia comigo, veja que coisa linda. Josué 23 e 14 diz assim: e eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Josué estava dizendo: povo, Deus prometeu e Deus cumpriu. Irmãos, eu não sei como, mas a Bíblia diz que o povo de Israel andou no deserto. Quantos anos? A Bíblia diz que Deus prometeu ao povo de Israel que a sandália deles não se desgastariam, que a roupa deles não se gastaria. Eu não sei qual foi o milagre. Sabe por quê, irmãos? Eu cooperei com o nosso pastor na cidade de Ipujuca e eu gostava muito de ir nos engenhos. Ali é uma terra que é cercada por engenhos. E eu ia muitas vezes a pé. E eu ainda tenho um sapato guardado que o solado dele quase foi embora, porque estava pisando na areia e na terra. Eu não sei como foi que aconteceu. Aquela criancinha que saiu do Egito com 10 anos de idade. Pastor, se eu estou dizendo besteira, depois o senhor corrige, viu, senhor pastor? 10 anos de idade. E chegou com quantos anos lá em Canaã? Eu não sei. Mas eu sei que o Deus da promessa tinha feito uma promessa. Eu não sei como a roupa cresceu, foi se encaixando. Eu não sei como o sapato ia se encaixando, mas eu sei de uma coisa, que não se estragou. E se não se estragou, as mamãezinhas que saíram com o bebezinho na mão e o bebê foi crescendo, não jogou roupa fora não. Deus cumpriu a sua promessa. E agora Josué chega e diz: olha, nenhuma palavra caiu por terra. Deus é o Deus fiel e é o Deus do impossível. Contrataram um profeta mentiroso para profetizar contra esse povo de Israel. E disseram: olha, Números 22, leia depois. Profetiza contra este povo. E os irmãos sabem a guerra que foi, não é? Até a burrinha abriu a boca. O anjo do Senhor estava lá com a espada desembainhada e Deus mostrando ao profeta desviado, dizendo: olha, tu vieste aqui profetizar por dinheiro, mas tem uma coisa, tu não vai falar nada que eu não te mandar. Sabe por quê? Porque minha promessa não vai cair por terra sobre a vida de Israel. E ele abre a boca e diz: Deus não é homem, nem filho do homem. Você pode glorificar a Deus. Isaías 55, encerro aqui, versículos 10 e 11. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Eu não vou pedir para você levantar sua mão e me dizer que tem uma promessa de Deus, não. Mas Deus não me trouxe dos Estados Unidos, lá do interior dos Estados Unidos, de Richmond.
para este lugar em vão. Esta é uma noite de encontro. Você pensou que as promessas de Deus iriam cair, já não vão mais acontecer, pastor. E Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não sou homem para mentir. Eu não sou homem para voltar atrás no que te prometi. Eu sou um Deus de promessas.